importância de se fazer um testamento. Testamento é um ato necessário que pode ser validado por pessoas entre 16 e 21 anos, mesmo sem o consentimento de pais ou genitores, quando essa pessoa quiser manifestar sua vontade última no que tange a seus bens, sejam eles patrimoniais ou não. Esse ato independe da condição social dessa pessoa, quem ela seja, o quanto possua, e até mesmo se ela tenha ou não herdeiros legítimos em qualquer grau. Independe também o fato da pessoa apresentar alguma necessidade especial, tal como cegueira, surdez ou qualquer outra. Pessoas de idade avançada só serão impedidas do ato se apresentarem incapacidade mental comprovada, como, por exemplo, a arteriosclerose, que é uma doença que acarreta falta de discernimento. Vale lembrar que surdos-mudos só serão impedidos do ato se não conseguirem exprimir a sua vontade, e que as pessoas que forem interditadas igualmente estarão sujeitas ao mesmo impedimento. Agora, nos casos em que a pessoa é casada, mesmo que em regime de comunhão total de bens, o testamento deverá ser feito em separado, uma vez que não existe forma de testamento conjunto. Vamos ver agora algumas informações da advogada Ana Lúcia Nicolau. Testador é uma pessoa que manifesta a última vontade por testamento. Deve respeitar a legítima, que é legítima 50% de sua herança. Essa legítima é pertencente de pleno direito aos herdeiros necessários, que são os descendentes, ascendentes e cônjuges. Outra informação que ela nos fornece: o testamento é ato personalíssimo. Só a própria pessoa pode manifestar sua última vontade por testamento, e com exceção quanto ao reconhecimento de filho, pode ser mudado a qualquer tempo. A incapacidade superveniente após o ato do testador não invalida o testamento, nem o testamento do incapaz se valida com a superveniência da capacidade. Segundo a doutora Ana Lúcia Nicolau, tais informações se sustentam nos artigos que aparecem aí na tela. Testamentos podem ser feitos de forma rápida e descomplicada, sem qualquer desembolso de valor, a menos que você deseje consultar um advogado para obtenção de um maior auxílio. Há 3 tipos básicos de testamento: o particular, o cerrado e o público. Optando por qualquer um desses 3 tipos, você sempre irá precisar de 5 testemunhas com idade superior a 16 anos para validá-lo. Nesses casos, os surdos-mudos, os cegos e os que sofrem de algum tipo de deficiência mental não servirão como testemunhas perante a lei. Testemunhas, para serem validadas, não devem possuir nenhum tipo de interesse financeiro na questão. Dessa forma, filhos ou cônjuges, por exemplo, também não servirão, e, se o caso, corre-se o risco do testamento ser invalidado. Vamos discorrer agora um pouquinho sobre cada um dos tipos de testamento que eu contei aqui para você. Testamento particular. Ele é escrito e assinado pelo próprio testador. Pode ser redigido por meio mecânico ou de próprio punho. Terá de ser lido em voz alta, na presença de 5 testemunhas, que após a leitura deverão ter seus nomes constados no mesmo documento com as suas respectivas assinaturas. Todas as páginas deverão ser rubricadas por todos os participantes do ato, e as cópias podem ser distribuídas,
Recomenda-se, porém, que o original fique guardado em um lugar seguro ou de posse de pessoa ou advogado de confiança. Vale lembrar que tal pessoa, no caso, deverá estar ciente do local onde o testamento ficou guardado. Com a morte do testador, qualquer das testemunhas ou beneficiários ou o testamenteiro deverá apresentar o documento à Justiça para que as providências referentes à sua vontade possam ser tomadas. O próximo tipo de testamento é o testamento cerrado, também conhecido como testamento fechado ou secreto. O testamento cerrado é igualmente escrito e assinado pelo próprio testador. A diferença é de que o testador não vai lê-lo perante as 5 testemunhas e nem vai precisar da assinatura delas no documento. Isso porque um testamento cerrado é elaborado quando se quer dar ciência da nossa vontade apenas após nosso falecimento, não antes. Como proceder então para validá-lo? Bom, depois da redação, o testador deverá se dirigir a um cartório, entregando o documento a um oficial, para só então, na presença de 5 pessoas, o oficial analisar o documento. Nessa análise, ele vai observar se não há rasuras ou algo que dificulte a compreensão, para depois questionar sobre se será mesmo essa a vontade do testador. Com a afirmação do testador, o mesmo oficial vai redigir um auto de aprovação, que será assinado por ele, por você, ou testador no caso, e pelas 5 pessoas que estavam presentes. Após essa formalidade, o testamento e o documento será cerrado e entregue ao testador para que, quando ocorrer a morte do testador, a pessoa na qual ele fez tal depósito, entregou o testamento para que a pessoa guardasse, entregue ao juiz. O juiz vai ser a única pessoa habilitada por lei para retirar o lacre, o cerrado, que foi colocado na ocasião. O último tipo que nós vimos é o testamento público. Ele é feito em cartório ao invés de redigido pelo próprio testador. E ele vai ser válido desde que sigam essas formalidades. Primeiro, o testador se apresenta no cartório com 5 testemunhas válidas. Depois, ele vai ler, por intermédio de um rascunho que ele pré-elaborou, o conteúdo que o oficial vai redigir. O testador ou o oficial deverá ler o conteúdo após essa redação. Todos vão assinar o documento. O testamento vai ficar arquivado em cartório e o testador poderá solicitar uma cópia para si mesmo. Após a sua morte, qualquer pessoa poderá solicitar uma cópia do testamento para apresentá-la à Justiça, que, por sua vez, iniciará a execução dos termos nele determinados. Eu gostaria de deixar uma observação aqui. Testamentos podem ser revisados pelo testador, mas com o devido cuidado para que rasuras não sejam cometidas. A forma correta é se utilizar de um documento conhecido como codicilo, se a sua revisão for sobre bens de pequeno valor e se sua intenção não for a de contrariar o que já estava estipulado no documento. Em caso contrário, melhor será que você faça um novo testamento anulando o antigo. Para anular o antigo, você escreve na diagonal de cada página a palavra revogado, ou então queime a original, se ela estiver em seu poder. Para a realização do conteúdo deste vídeo, foram utilizadas as seguintes bibliografias: